Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje continuaremos a tratar sobre o tema o Espírito no Pentateuco. O Espírito no Pentateuco. Para isto, vamos abrir a palavra Gênesis, capítulo de número 41, somente o versículo de número 38. Gênesis, capítulo de número 41, somente o versículo de número 38. E diz a palavra na nova tradução da linguagem de hoje. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Mais uma vez. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Todos nós sabemos um pouco sobre a vida de José, da forma como Deus o tirou de um calabouço e o transformou em um vice-governador do Egito. Nós sabemos que ele foi injustiçado, até mesmo pelos seus irmãos. Quase que o mataram, mas não os irmãos dele não o mataram, porque Jesus tinha um plano na vida de José. O certo é que quando ele chega em um calabouço, um local onde não tem luz do sol, onde não tem uma comida boa, onde ele estava ali preso por algo que não fez, a palavra do Senhor revela que o Espírito estava com ele, que Deus estava com ele. E nós não somos diferentes de José, às vezes até passamos por situações parecidas com a de José, mas Deus está conosco, é por isso que nós continuamos vencendo. O certo, meus amados, que Faraó, ele teve um sonho. Ninguém no Egito foi capaz de interpretar esse sonho. Então chamaram José, e José deu a interpretação do sonho. E ao dar a interpretação do sonho, José diz a Faraó: Faraó, se eu fosse você, sabendo que vai ter anos de fartura e também anos de escassez no Egito, eu colocaria uma pessoa para estar lhe auxiliando, e não qualquer pessoa, para ajudar nesses 14 anos, 7 de fartura, 7 de escassez. Eu colocaria uma pessoa que fosse boa, uma pessoa que fosse excelente no seu desempenhar. Então, sabe o que Faraó disse? Faraó falou: onde em todo o país, José, eu vou poder encontrar um homem como você? Não que fale bem, não um homem que tenha muito conhecimento, mas um homem que tenha o Espírito de Deus. Este era o diferencial em José. José foi levantado pelo Espírito Santo, se tornou um grande líder, importante nos seus dias, porque tinha o Espírito de Deus. É isto que faz a diferença de um homem para outro homem, é ter a graça de Deus. O certo, meus amados, é que José, ele foi relembrado lá no livro, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, versículo 10, Atos no capítulo 7, versículo 10, Estevão, ele vai relembrar de José. Nós precisamos entender que o Novo Testamento, ele confirma o Antigo Testamento e vice-versa. O que foi que Estevão falou de José? Vamos fazer a leitura do texto, Atos no capítulo 7, versículo 10. E o livrou. Quem foi que o livrou? Deus. Livrou a quem? José. De quê? De todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Por que ele foi nomeado? Porque ele temia a Deus, e sobre José estava o Espírito do Senhor. Vamos ver um outro homem que também foi usado pelo Espírito,
ainda no Pentateuco, um homem chamado Moisés. Moisés significa tirado das águas. Quando nós vamos para Êxodo, no capítulo 4 e no versículo 10, vamos ver uma declaração de Moisés a Deus. E ele disse: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Aqui, Moisés está dando uma desculpa diante de Deus, porque Deus o tinha chamado para libertar o povo de Israel. A vida de Moisés ela é dividida em 3 fases, de 40 anos. Moisés, ele viveu 120 anos. Nos primeiros 40 anos, ele viveu como príncipe no Egito. Logo em seguida, na segunda fase, na segunda quarentena da sua vida, Moisés ele viveu como fugitivo, onde teve 2 filhos, se casou. E na terceira fase, na terceira quarentena da sua vida, Moisés ele cumpriu o seu chamado para o qual veio a este mundo. Todos nós temos o chamado. O chamado de Moisés foi libertar o povo de Israel. O certo, meus amados, é que não foi tão fácil para ele aceitar esse chamado. E uma das desculpas que Moisés colocou diante de Deus é que não sabia falar. Sabe foi o que Deus respondeu? Ele respondeu da seguinte forma no versículo 11. Moisés, quem dá a boca ao ser humano? Moisés, quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que seja cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Mas Moisés não se deu por satisfeito. Então ele pediu encarecidamente: Deus, por favor, eu aceito o chamado, mas envie outra pessoa para falar por mim. Tudo bem? Deus responde: Arão, o teu irmão, vai falar por você. Você dirá para ele e ele será o seu porta-voz. O certo, meus amados, que depois de tantas desculpas, Moisés se torna um grande líder. E até hoje ele é relembrado. Vamos, por exemplo, no tempo de Jesus, ele já era relembrado. Fariseus, saduceus sempre lembravam da lei de Moisés, sempre lembravam do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o que nós vamos observar, o que nós vamos ver nesse texto, é que Moisés ele se tornou um homem cheio do Espírito. Você acha que é fácil guiar cerca de 3 milhões de pessoas do Egito rumo à Terra Prometida? Não é fácil, somente pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver em Isaías, no capítulo 63, no versículo 11, ainda no Antigo Testamento, uma declaração sobre Moisés. Isaías 63, e no versículo 11, que diz: Então eles lembraram do passado, lembraram de Moisés, servo de Deus, e perguntaram: Onde está o Senhor que salvou do mar o seu povo, que salvou o seu rebanho e Moisés, que era o pastor? Onde está aquele, olha só que Isaías escreve, que pôs o seu espírito em Moisés? Onde está o Deus de Moisés? Aqui o escritor está falando. Nós não vamos entrar no contexto deste texto, mas vamos observar que o texto, através do escritor Isaías, afirma que sobre Moisés estava o Espírito de Deus. E esse Espírito que o formou como um grande líder, deixou de ser um homem que dava tantas desculpas a Deus para finalmente desempenhar o seu chamado. E Moisés também, como todo grande líder, ele formou outros líderes. E agora vamos falar sobre um terceiro homem que foi usado pelo Espírito ainda no Pentateuco. Vamos para Números, no capítulo de número 14 e no versículo de número 24, onde vai dizer a palavra do Senhor: Mas o meu servo Calebe,
tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Entrando rapidamente no contexto desse versículo, nós vamos observar que Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, eu quero que você envie 12 espiões para a terra prometida. Estes espiões serão representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. O certo, meus amados, que eles foram, passaram um período determinado, e quando voltaram, 10 deles desestimularam o povo e começaram a dizer: nós não vamos entrar nessa terra, esses homens são grandes, são fortes, e nós não temos preparo. Porém, 2 deles, a saber, Josué, que também é chamado de Oséias, Moisés mudou de Oséias para Josué, e Calebe, ambos da tribo de Efraim e Judá, eles não falavam assim para o povo. Eles disseram: nós temos um Deus, vamos confiar no nosso Deus, Ele nos dará vitória e nos fará entrar na terra prometida. E como foi o desfecho dessa história? O desfecho é que apenas eles 2 entraram na terra prometida, e nenhum daqueles outros 10 espiões puderam adentrar na terra que mana leite e mel. Isso para nós entendermos, amados, que nem sempre a voz da maioria representa a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, como muitos diziam. Aqui, 10 espiões estavam completamente desorientados, perderam o guia do Espírito Santo, perderam a graça de Deus e começaram a desestimular o povo, enquanto 2 deles, Josué e Calebe, guiados, cheios pelo Espírito, e vamos destacar Calebe, que foi cheio do Espírito e que entrou na terra prometida. O que nós vamos ver através destes 3 homens, José, Moisés e Calebe? O que nós vamos ver em comum? O Espírito de Deus. O Espírito que hoje está dentro de nós, que trabalha em nós. E vamos entender, amados, que no caso de José, ele foi exaltado, porque apesar de tudo que ele passou, Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava sobre a sua vida. Moisés, apesar de todas as suas deficiências, que só apresentamos uma, a dificuldade de falar, Deus fez com que ele superasse essas dificuldades, essas deficiências, e o tornou em um grande líder até hoje. Até algumas religiões fazem menção sobre Moisés. E Calebe, que foi trabalhado por Moisés, um grande líder, ele entrou na terra prometida. Ambos estavam cheios do Espírito Santo. Ambos possuíam o Espírito Santo. O que nós vemos é que estes homens já alcançaram o céu, já estão do lado do Senhor, esperando o grande dia do arrebatamento, que pode ser a qualquer instante. E hoje, meus amados, o Espírito ele quer atuar na minha e na sua vida. E eu faço uma pergunta para nós refletirmos neste momento. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? O mesmo Espírito que atuou na vida de José, o mesmo Espírito que atuou na vida de Moisés, o mesmo Espírito que atuou na vida de Calebe. Se você tem andado distante do Espírito Santo, ele, conforme diz João 16, versículo 8, te convence do pecado, da justiça e do juízo e te convida a voltar. Porém, ele não obriga, ele convence, ele não força. Se você ainda não conhece o Espírito Santo, Romanos 10, versículo 9, diz que você precisa confessar a Jesus, entregar sua vida a Cristo, para que você tenha direito à verdadeira paz. E se você já tem o Espírito, persevera, que ele possa te encher cada vez mais. Conforme Paulo nos orienta, deixai-vos ser cheios, cada vez mais posso acrescentar, pelo Espírito. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que o Espírito Santo continue se revelando aos nossos corações. Fique com essa palavra.
e que Jesus e o Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre.